Extremamente importante você saber essas 5 coisas antes de fazer o explante de silicone. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, referência na cirurgia de explante de silicone. Já temos mais de 1.200 pacientes operadas nessa cirurgia de explantar as próteses de silicone e hoje a gente vai falar as 5 principais coisas que você deve saber antes de realizar uma cirurgia de explante das próteses mamárias. Primeira coisa que você deve saber, na nossa opinião, a prótese vai ter uma cápsula que se forma ao redor dessa prótese. E essa cápsula pode gerar processos inflamatórios, imunológicos, contratura capsular, captar o silicone da prótese ou de ruptura. Então, na nossa opinião, é de extrema importância a retirada dessa cápsula. Na nossa opinião, a prioridade na cirurgia é o explante em bloco, quando se retira a prótese totalmente envolvida pela cápsula. Quando isso não é possível, aí se retira a cápsula total. Capsulectomia total. O que é o explante em bloco? A prótese vai estar envolvida pela cápsula, sem nenhum furinho, ela sai a prótese junto com a cápsula. No caso da capsulectomia total, às vezes a prótese está rompida ou dificuldade técnica, uma prótese embaixo da musculatura peitoral, aderida nas costelas, nos músculos intercostais. Muitas vezes você acaba tendo que abrir ali, tirar a prótese e depois você vai e retira essa cápsula. Então isso é uma capsulectomia total. Então, na nossa opinião, para que a paciente tenha melhoras dos seus sintomas, caso ela esteja com problemas, sintomas, problemas de saúde devido ao uso da prótese silicone, é de extrema importância, na nossa opinião, retirar toda essa cápsula. Essa é uma das primeiras coisas. Segunda coisa que você deve saber antes de fazer um explante de prótese de mama, que as suas mamas vão ser naturais. Isso é extremamente importante. Para quê? Para que você tenha uma cirurgia onde te gere uma satisfação, possa te gerar uma melhora na saúde e você fique contente com a cirurgia. O que isso quer dizer? Mama natural. Mama com formato em gota. Não vai existir polo superior alto. Quando você sai da cirurgia, a sua mama vai estar assim mais alta. O polo superior vai estar mais alto, mais marcado, porém, com o tempo, ele vai ceder. Por mais que a gente faça pontos internos, a gente ajuste a mama, isso depende de cada mama. Se a paciente tem uma mama mais glandular, tem um volume mamário bom, tem essa mama mais firme, uma pele firme e a glândula, a gente consegue sim dar um contorno um pouco maior na região superior. Mas nunca vai ser igual uma prótese, nunca vai ter aquele colo arredondado igual de uma prótese. O natural é uma mama mais molinha, uma mama com formato em gota, uma mama que com o tempo ela dá uma cedidinha e faz uma leve barriguinha ali embaixo, fazendo o formato em gota. Então, pode ser uma gota pequena, pode ser uma gota média, pode ser uma gota grande, mas sempre vai ser formato de gota. Por quê? Porque é uma mama natural. No começo, nos primeiros meses, a mama fica até meio quadrada após a cirurgia. Por quê? Porque o sutiã cirúrgico vai apertar para não ter sangramento lá dentro, para sair o edema. A gente vai ter tirado o excesso de pele, por exemplo, feito enxertinho de gordura, colocado até mais gordurinha na parte superior. Mas aí, com o tempo, essa mama vai cedendo e vai acomodando, se tornando uma mama mais natural. Então isso é extremamente importante você saber antes de realizar a cirurgia de explante de silicone. Para quê? Para que você não crie uma expectativa errada que eu vou fazer uma lipoenxertia e vou ficar igual à prótese. Não, isso não vai acontecer, senão não precisaria existir prótese silicone. Só faríamos lipoenxertia. A gente não coloca prótese, mas sim, tem outros colegas que colocam prótese e a gente faz a lipoenxertia para melhorar o volume. Porém, se o resultado da lipoenxertia fosse igual prótese, não tem por que existir prótese no mundo. Então, isso é extremamente importante você saber. Terceira coisa extremamente importante que a gente observa nas nossas pacientes: uma melhora na qualidade de vida. A maioria das pacientes referem que teve melhora na sua qualidade de vida. Por quê? Porque as pacientes que nos procuram tinham problemas de saúde, tinham problemas com a prótese, dor, não desejavam mais as próteses, não estavam contentes com a estética da mama. Eu tenho algumas pacientes que após retirar a prótese começaram a praticar corrida, outras viraram maratonista até e não tinham o hábito de correr. Por quê? Porque a mama era maior, incomodava.
andava. E ao retirar a prótese, começou a correr, sentiu mais conforto, sentiu menos dores nas costas e algumas viraram até maratonista de 42 quilômetros. Então, existe sim uma melhora na qualidade de vida. E pacientes que tinham problemas, sintomas, que melhoraram esses sintomas, então, com certeza tiveram melhoras na sua qualidade de vida. Por quê? Porque pode sim, existe a doença do implante mamário que gera um processo inflamatório, existe a síndrome ASA que está relacionada com a doença autoimune, a contratura que gera dor na paciente, e ao retirar a prótese você não ter dor, você ter melhora dos seus sintomas, isso com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Não estou dizendo que todo mundo que tira a prótese vai ter mudanças. Tem pacientes que o corpo se adaptou, ele está adaptado àquele processo inflamatório, consegue conter aquele processo inflamatório e tudo bem. Não estou dizendo que todo mundo tem prótese, tem que vir tirar a prótese. A gente não está aqui para estimular ninguém a nada. A gente está aqui para trazer informações. E o que eu observo no meu consultório, das pacientes que eu realizo o explante de silicone, é que elas têm sim uma melhora na qualidade de vida. Quarta coisa que você deve saber, que a gente já falou ali atrás, mas é importante a gente ressaltar: sua mama nunca será igual uma prótese de silicone. Se você tem essa ideia na cabeça, repense. Por quê? Porque o explante de silicone vai te gerar uma mama natural, não uma mama como prótese. Já tive casos de pacientes que me procuraram com o intuito de fazer o explante e quando eu mostrei os casos, mostrei como poderia ficar, como é uma cirurgia de explante, teve pacientes que desistiram da cirurgia, que elas acharam que não iriam se adaptar, que para elas não era aquele momento e elas não queriam fazer o explante. Por isso é extremamente importante você consultar o médico, conversar com o seu médico, ter uma confiança no seu médico. Essa relação de confiança médico-paciente é extremamente importante. E a gente tem que ser muito honesto em falar para vocês que nunca vai ser igual uma prótese. Já tive pacientes: doutor, mas e se eu colocar enxerto de gordura, voltar 6 meses depois, fazer mais enxerto e depois mais enxerto? Não vai ser igual uma prótese. A gordura, ela é molinha. Então a mama vai ser molinha, vai ser uma mama com consistência natural. A prótese, ela tem uma consistência mais firme, ela é mais armada, o polo superior mais alto. Com lipoenxertia, por mais que eu coloque enxerto de gordura na parte superior, nunca vai ser igual a uma prótese. Então isso é extremamente importante. Você que busca a cirurgia de explante, entender: cirurgias com prótese é uma coisa, cirurgias sem prótese é outra coisa. São mamas naturais. Nem por isso deixam de ser mamas extremamente bonitas. Quinta coisa que você deve saber antes de realizar a cirurgia de explante: satisfação das pacientes. Elas ficam muito satisfeitas com a cirurgia. Na maioria dos casos, as pacientes ficam extremamente satisfeitas. Além da satisfação com melhoras na saúde, elas ficam mais satisfeitas ainda. Claro que eu já tive pacientes que me falaram: doutor, a estética da mama até que eu gostava de quando eu tinha prótese, mais do que agora sem as próteses. Porém, a melhora que eu tive na saúde, não vale a pena eu ter outras próteses. Mas, na maioria dos casos que a gente observa, as pacientes satisfeitas com o resultado do explante e satisfeitas com a melhora na sua saúde. Isso já tem estudos que mostram que o índice de satisfação com o explante ele é maior do que o índice de satisfação com o implante. Quando uma paciente tira uma prótese, ela fica mais satisfeita do que quando coloca uma prótese. Isso já tem estudos que mostram isso. Então, a gente falou sobre as 5 principais coisas que você deve saber antes de realizar um explante de silicone. Para quê? Para que você fique contente e você fique satisfeita e tenha uma melhora na sua saúde. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.